Olá, eu sou Michele Dias. Aqui eu quero falar com você algo, talvez transformador nesse vídeo aqui, tá? A maioria das mulheres, então, elas vivem tentando consertar a própria vida, melhorando, quem sabe, assim, os seus relacionamentos, quem sabe resolver essa questão do dinheiro, quem sabe aprender a controlar a ansiedade. Mas o que ninguém percebe é que, tentando fazer isso, a gente parte de um lugar que a gente sempre volta. É exatamente por isso que a gente se esforça tanto, mas o resultado não muda. Hoje eu quero, hoje eu quero talvez explodir a sua cabeça aqui. Eu quero trazer algo que talvez você nunca observou ou você nunca compreendeu talvez dessa maneira aqui, tá? Que talvez você esteja vivendo de uma forma porque você aprendeu a viver nesse lugar. Que por mais que você estude, se esforce, aprofunde, você ali vive ainda nesse lugar. Porque eu quero aqui trazer para vocês aqui algo que eu entendi e mudou a minha vida e a forma que eu vou enxergando, tá? Que não é tentando mudar a vida, não é tentando mudar o dinheiro, o resultado dos relacionamentos, mas é tentando mudar o lugar interno que a gente ocupa. Isso é que traz resultados, porque às vezes a gente quer olhar para o dinheiro. Eu quero resolver meu problema com o dinheiro. Eu quero resolver meu problema com o relacionamento. Não, meu problema agora, Michelle, é a ansiedade. E se talvez não for isso? E se talvez for o lugar que está registrado? E que você interpretou a partir disso? Ah, eu quero que você aqui vai, quem sabe, mudar a forma de, opa, deixa eu tentar entender o que que essa guria está tentando dizer sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre ansiedade. E por que que sempre isso acontece comigo aqui, tá? Então, vamos lá. Abra a sua mente. Isso tudo foi o que eu vou te trazer, é tudo que eu entendi, eu estudei. Não precisa acreditar em nada do que eu vou dizer aqui. Simplesmente, talvez escolha adquirir novas crenças, talvez escolha se reorganizar internamente. E quem sabe assim aplica algo, né, que a gente vai conversando aqui na sua vida. O que que eu entendi? Você existe. Isso daqui é muito profundo. Quando a gente diz assim, você existe, a gente parte de um lugar de que você está viva. Estamos falando de algo ali, eu acho que muito profundo, né? De que a gente vive essa existência buscando esse significado, né? A gente busca essa compreender assim dessa questão de por que que eu existo? É ou não é? Então assim, ó, você existe. E já por existir, você tem escolhas. Olha o que eu estou dizendo. Só por existir você tem escolha. O problema é que a gente veio moldando a nossa vida através de experiências que talvez a gente não se lembra, tá bom? Então vamos lá. Aí você passou essa vida toda adquirindo experiências, buscando validação de pai, de mãe, de professor, dos irmãos, de todo mundo, e você ali está existindo. Só que você está existindo de um lugar que você está desconectada de você mesma. Ah, ali, Michelle, eu existo. Aqui é o start que você precisa ter. Ó, do quê? De que a gente não veio para a família errada, a gente veio para a família certa, porque nessa família tem aprendizado. Porque se eu tenho essa mãe é porque tem um aprendizado, se tem esse pai tem um aprendizado, se eu estou nessa construção de família tem um aprendizado para a minha existência. Se eu existo ali, eu já tenho essa permissão para dizer que eu posso escolher diferente. O problema é que a gente ainda está no lugar interno para provar algo para pai, para mãe, para caber naquele molde que eles falaram que você era desse jeito e você está agindo assim, que você é desse jeito, papai falou e você está agindo assim. Porque a nossa defesa é viver para buscar o pertencimento. Só que a mudança começa quando você entende dentro para que fora mude. Então você existe
e você já tem a permissão de escolher diferente. E se você existe, você tem que entender que você não veio aqui para caber nos moldes de papai e de mamãe, e que você ainda está no lugar interno muito antigo. E que seu pai e sua mãe ali, vamos parar de culpar eles também, você tem aprendizados com ele. Ah, tudo é aqui e agora. Embora isso pareça algo assim que a gente compreenda, né? Ah, nossa, eu vivo o presente. A gente pensa que a gente vive, porque no fundo a gente está reagindo ao passado. Na verdade, você vive sempre o presente, porém é um presente interpretado através de registros emocionais muito antigos, que estão aqui dentro de você, entendeu? Então você está reagindo com base no significado emocional que o seu sistema interno associou sobre dinheiro, relacionamento, profissão. Você está ali. E é por isso que o corpo ele fica tensionado, é por isso que a gente cria medo, raiva, ansiedade, porque nós estamos reagindo uma interpretação, significados internos. Então você não está vivendo o presente, mas tudo é o presente. Está conseguindo compreender? Ó? Enquanto você não entender essa profundidade, porque no fundo a gente quer ali viver o presente, mas a gente não resolveu o passado, porque o passado ainda está dentro de você, no lugar interno que você ocupa ainda. Então a mudança ela requer o quê? Fazer novas escolhas, interromper o padrão automático, parar de reagir às suas próprias crenças, parar de repetir o passado no presente. Você não acha estranho que você tudo é o aqui e agora, mas é só para você que vem o mesmo tipo de relacionamento, é só para você que o dinheiro vem e vai. Eu faço esforço e eu sinto desse jeito, porque você ainda está criando seus próprios significados, as suas próprias crenças. Então, tudo é o presente. E o meu poder é mudar o presente. Por isso que as terapias vêm para isso, para que você aprenda a viver no presente, porque nós não vivemos o presente. Nós vivemos o no presente com significados do passado. Agora isso, ó. Olha tudo que eu. Isso daqui é muito louco. Eu quero que você compreenda isso, tá? Isso tudo foi base nos meus estudos. Tá? Respira. Um é tudo e tudo é um. Esse princípio mostra ali que não existe separação entre você e a realidade que você está inserida. Engraçado que a realidade do seu vizinho é outra. Por quê? Porque aquilo que você vive externamente está conectado diretamente com os seus significados internos, com o seu estado interno. Então, não significa ali sobre culpa agora, né? Também não significa de que você cria tudo, mas significa que existe uma correspondência entre o que vem para mim, na minha realidade externa, é tudo que você permite sustentado no que é reconhecido dentro de um campo emocional inconsciente que você ainda não tem consciência. Por exemplo, assim, quando uma mulher ela quer crescer em um ambiente onde, né, não, quando uma mulher então ela cresce, né, crescer, ela cresce num ambiente ali de que ela não foi ouvida, de que ela não foi acolhida, de que ela precisou se adaptar emocionalmente. O que acontece será com essa mulher na vida adulta? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Porque eu, né, eu gosto muito, né, eu queria entender, por isso que eu busquei essas compreensões aqui, eu quero trazer isso para vocês, eu quero sacudir vocês também, tá? Aí essa mulher, na vida adulta, engraçado que ela se coloca, às vezes, em relações que ela não é ouvida. Engraçado que ela se coloca em um ambiente de trabalho ali que ela não se sente pertencente, que ela não se sente acolhida, que ela não se sente ouvida. Será que ela não tem um padrão emocional dentro dela?
Isso é, mesmo que isso seja desconfortável, eu não quero viver razão, eu não quero, Michelle, eu compreendo que eu mereço, e aqueles blá 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 que a gente fala pra gente mesma. Só que, como eu disse assim, um é tudo e tudo é um. Se isso está aparecendo na minha realidade, será que eu mudei o meu lugar interno? Não é sobre forçar situações externas. Por isso que eu disse assim: vamos parar de olhar para o relacionamento, de eu quero consertar meu relacionamento, eu quero ter mais dinheiro, vou lá, eu quero ter mais dinheiro. Mas vamos primeiro mudar o lugar que você está se relacionando com o dinheiro, em vez de buscar, porque você está sempre nesse esforço. Mesma coisa o relacionamento. Vamos mudar o lugar interno, não é forçar a situação externa, mas é se reorganizar dentro, é se posicionar dentro e a realidade começa a responder diferente. E assim fica mais sustentável você manter o seu padrão. O que você vibra é o que você experiencia. Isso é um princípio aqui, né? E vibrar, vamos pensar assim, ó. A Greg, não é o Joe Dispenza, ele fala sobre coerência cardíaca. Imagina que você tem uma vibração. Imagina isso. Tá? Então, só pensar positivo ajuda, ajuda. Só que o que vibra é o emocional. O que o meu corpo sente carrega uma vibração. E eu tenho dentro de mim uma vibração predominante ali, né? A gente tem uma vibração. Vibração. Eu quero crescer, mas eu não consigo avançar. Eu tenho medo de tomar decisões. Eu me limito a certas ações. Eu tenho uma vibração. E essa vibração é que vai dizer aquilo que você vai experienciar na sua vida. Porque não existe, não tem como entrar na sua vida algo diferente que você não esteja sentindo. Michele, mas eu sou uma boa pessoa. Ah, eu tenho comportamentos bons. Só que a realidade, ela é baseada no que você vibra, no que você emana, volta para você. Os seus resultados, eles vão mudar quando você mudar dentro. Isso que eu entendi. Então a gente quer mudar, às vezes fora, situações. Eu estou pensando porque eu quero mudar lá fora. E se você mudasse primeiro dentro? E eu falasse para você, muda dentro, que fora vai se mudando. Para de forçar comportamento. Por isso que comportamento não se sustenta. Você precisa ter sim novas escolhas, ter sim novas reações, ter sim novos resultados. Mas isso é baseado no que você vibra. O que você vibra é o que você vai experienciar. Não é sobre comportamento. Eu tenho um bom comportamento ali, mas dentro de mim eu tô carregada de medo. Ai, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Consequentemente, dá errado. Por quê? Porque o seu estado interno já está dizendo o que você manda é o que você recebe. Tudo muda, menos isso que eu te falei aqui. Tudo pode mudar, mas tudo pode mudar, mas o que eu te falei é que não vai mudar. Você existe, isso é independentemente. Você só tem que entender o porquê que você está existindo aqui. É é porque eu tenho aprendizado com essa família, é porque eu tenho algo que eu preciso olhar para dentro de mim, porque eu tenho um padrão, um estado interno que precisa ser mudado para que a minha vida externa mude. Então eu vou falar para você, você não está presa ao que você viveu, você está presa porque você está continuando escolhendo, agindo e sendo no presente. E é isso que está sustentando o seu resultado. Enquanto você não mudar essa compreensão, uma coisa aqui, então você não muda a realidade. Você muda você dentro dessa realidade. Você não tem que consertar a vida. Você não tem que consertar o seu parceiro. Você não tem que consertar o dinheiro. Você não tem que consertar o seu
mundo externo. Você tem que consertar o seu mundo interno. Isso é, os seus novos significados, porque você tem crenças. Você tem um estado interno aonde você está sintonizada. E tudo na sua vida vem com base nisso. Você não acha engraçado que fulano, a vida dele é muito diferente da sua? Mas você nunca se perguntou o porquê? Será que o estado interno dele é diferente? Será que ele não tem crenças que validem aquilo que ele pensa e sente? Então você não muda a realidade, você muda você dentro dessa realidade. E é isso que eu entendi. E você faz isso quando? No presente. Muda novos sentimentos, crenças. Você tem que mudar o seu lugar interno. Você tem que parar de emanar medo, parar de emanar falta, parar de emanar e sintonizar no que você quer. E o que vem muitas mulheres para mim, e eu lá atrás era assim, mas eu não sei o como, Michele. O como não é problema seu, o como é problema do universo. Aí é que tá. Mas eu não sei o como o dinheiro vai chegar, eu não sei como eu vou crescer, eu não sei como me curar. Isso cria resistência interna. Você só precisa agora entender o primeiro passo. Só que a gente quer entender tudo. E o tudo a gente não vai conseguir. Eu quero que você imagine assim. Imagina um tecido onde você está costurando. O como, o criador, ele está vendo embaixo ali, tá, às vezes está tudo emaranhado. Tá tudo emaranhado, mas ele está vendo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo embaixo, ele está vendo em cima do tecido. Só que a gente não vê. E a gente quer todo o passo a passo. A gente quer saber que embaixo fica aquele retalho ali e vai, mas em cima depois vira um lindo bordado. Imagina assim, eu só tenho que confiar. Fala assim, o como é um problema do universo, como é um problema do Criador, de Deus, de Jesus, daquilo que você acredita. O caminho é, eu tenho que me organizar primeiro dentro de mim. E quem sabe assim o como vai aparecendo para mim fazer. E o que eu fui entendendo? Se você quer um como agora, siga a sua leveza, o seu entusiasmo agora. Isso é um sinal que a gente está alinhada, eu vejo assim, com o nosso propósito, com a nossa energia. Nossa, agora eu não preciso saber de tudo, mas agora eu sinto que o que me leva hoje, Michelle, ao entusiasmo é estar aqui gravando esse vídeo, é depois postar esse vídeo, é depois atender mulheres. Isso é o meu entusiasmo, isso me traz leveza. Agora eu solto o resultado de quantas mulheres vão assistir, de quanto dinheiro que vai entrar na minha conta. Eu só estou fazendo e seguindo o fluxo interno. E isso traz paz, e quando eu estou em paz, eu estou em coerência com essa fonte criadora, que é a paz, que é amor e harmonia. Será que o resultado na minha vida já não vai ser diferente de outra coisa? Eu também tenho que mudar as minhas crenças, crenças que eu adquiri lá atrás, porque essas crenças elas não estão me ajudando a viver a minha realidade hoje. Porque todos nós temos crença, quais são as crenças sobre dinheiro? Dinheiro é difícil, aí eu tenho que me esforçar muito, ai, eu tenho que fazer, porque você está agindo assim, você tem crença. Você tem crença de relacionamento, você tem crença sobre o seu profissional, você tem crença de capacidade, você tem crença de merecimento. Você tem que mudar, definir novas crenças. Isso tudo são com bases internas. E quando eu mudo dentro, fora vai se organizando. Então, aquilo que você aprendeu sobre ser reconhecida lá atrás vem com esforço. E todo esse esforço você traz hoje. E você coloca relacionamentos, dinheiro, porque é a forma que você está enxergando o mundo. Então, algo que eu quero que você saia daqui. Você está recebendo com base em todo um reflexo interno. Pensa assim, ó, existe um espelho da vida. Imagina assim, na sua frente tem um espelho. Eu mexo esse braço aqui.
É isso que eu entendi. E eu estava brigando antes com o espelho. Muda o espelho. A gente brigando com a realidade. Muda a realidade, muda dinheiro, muda relacionamento, narcisista, chefe ruim, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu tô aqui, ó. E o espelho, ele tá agindo igual. Ele tá me devolvendo a raiva, a falta, a insegurança, o ódio, os ciúmes. Eu tô ali. Opa, mas quem tá fazendo assim? Ah, a vida, ela tá me devolvendo com base no meu sistema interno de crença, padrão, posicionamento interno. Sim, e quem criou tudo isso? Tá na sua vida. Quem criou? Você. Com base no quê? O espelho, a realidade externa é o espelho. Não briga com o espelho. Muda o transmissor. Eu quero agora esse braço. E você não precisa forçar a realidade, forçar o dinheiro, forçar o relacionamento. Você só precisa mudar dentro, mudar o seu lugar interno, suas crenças, seus padrões internos. Foi isso que eu fui compreendendo. Que nem eu falei para você, não precisa acreditar em nada. Aplica na sua vida, ou pelo menos ali. Cria um botãozinho de, vou pensar no que essa guria tá falando aí. Será que o que ela tá falando é verdade? Vou ver, vou entender, vou parar, vou meditar e vou ver o que em mim tá trazendo esse tipo de relacionamento, o que em mim tá fazendo eu me esforçar com o dinheiro, o que em mim tá fazendo esse tipo e esse na minha vida. Ah, meu Deus do céu, eu não sabia que eu pensava assim, nossa, eu não sabia que eu sentia isso. Aplica na sua vida. Vai lá e aplica, depois você me fala do resultado. E eu quero convidar você também a ir lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias. Lá você já vai ter também vários atendimentos que eu recomendo, então, para você já adquirir. Mudar dentro, que a sua realidade fora muda. Vamos mudar, vamos aprender a se reposicionar na vida? Vai lá no meu Instagram, então, eu sou Michele Dias. Te aguardo lá.